Olá, bom dia. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um conhecimento ele é de extrema importância nós saber como funciona. Hoje eu gostaria de falar sobre a distorção cognitiva. O que é uma distorção cognitiva, né? Como ela se forma, quais são os impactos na vida de uma pessoa que a tem e a importância de nós conhecer se nós entramos dentro de algum padrão sobre as distorções cognitivas. O que são distorções cognitivas? As distorções cognitivas, elas são formas de pensamentos que a pessoa tem enviesados, aonde a pessoa distorce a interpretação da realidade, né? E o que elas podem afetar? Elas afetam muito na vida do ser humano, né? Na nossa saúde mental, e está frequentemente ligada a transtorno como ansiedade e depressão. Como são formadas as distorções cognitivas? Elas são formadas a partir do momento em que eu preciso me adaptar ao ambiente. Como assim, Elisângela, me adaptar ao ambiente? Por exemplo, você é uma criança, você mora em um lugar disfuncional, um lugar aonde você não tem outros recursos. O teu lugar que você vive é ali aquele lugar. Você não tem para onde ir, né? Então, o que acontece? São formadas a partir do momento que eu preciso me adaptar ao ambiente que você mora, a casa que você mora, o ambiente que você mora, né? Quando você sofre um trauma, quando tu sofre um empilhamento de experiências disfuncionais, várias coisas acontecem, onde se forma um empilhamento, né? Onde você acaba sofrendo várias coisas e acaba se formando um empilhamento, né? Vários traumas por repetição, algo que vem, hoje é uma coisa que acontece, amanhã é outra. Então ali você vai mudando, né, o seu padrão de comportamento, a tua percepção, aonde a sua mente, a sua lente, e a sua mente também acaba ficando trincada, né? Aqui surge as distorções. Mas a importância de você ter o conhecimento é que quando, né, nós temos consciência do que é uma distorção e de como ela funciona, nós acabamos olhando quais são as distorções que eu estou. Você que vai saber, não, essa não me pertence, não, essa eu tenho um pouco. Você vai ter consciência do que você precisa mudar a partir do que você entende o que é uma distorção cognitiva, né? Aonde nós passamos a compreender, né, o nosso comportamento, como nós nos relacionamos, né, com as pessoas, como nós reagimos, né, as experiências, como olhamos para o mundo, é como nós olhamos para o mundo, né? Até entanto que você não tinha essa consciência, então você agia daquela forma porque você não tinha consciência. Mas no momento que você passa a ter consciência, que eu passei a ter consciência, eu comecei a ver que muitas coisas eu reagia daquela forma porque eu tinha aquela determinada, né, distorção cognitiva. E a partir dali, eu acabo tendo uma mudança de pensamento na minha percepção através daquele conhecimento. Por isso que a importância de nós conhecer, né? E hoje eu quero falar as principais distorções cognitivas, né? A primeira que eu vou falar, ela já é um nome bem difícil de pronunciar, né? O nome dela é catastrofização. A catastrofização, ela é um pensamento distorcido que leva a pessoa a imaginar
o pior cenário possível, mesmo que improvável. Ela implica nos riscos e subestima a capacidade de você enfrentar, resultando em uma percepção negativa, né, da situação, sempre negativa. Um exemplo, né? Maria, né, está prestes a fazer uma apresentação, um exemplo, no seu trabalho, e ela pensa: se eu errar durante a apresentação, meu chefe vai achar que sou uma incompetente. Serei demitida e nunca mais conseguirei um emprego, né? Esse pensamento catastrófico causa ansiedade, né? Intensa e medo de fracassar. E quais são os impactos, né, de quem tem, né, essa distorção cognitiva? Quais são? A catastrofização está associada a transtorno de ansiedade, depressão, né, pois alimenta um ciclo de medo e incompetência. Ela traz um pânico, né, exagerado a possibilidades. Isso é o que acontece. Outra distorção cognitiva é a leitura mental. A leitura mental é a tendência de acreditar que sabemos o que o outro está pensando. Geralmente de forma negativa sempre, né? Sem qualquer evidência concreta. Então temos que cuidar. Um exemplo, né? Eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, né? E eu não recebi uma resposta imediata. E daí eu tenho aquele pensamento, né? Com certeza ela está brava comigo, né? Essa suposição, ela acaba gerando, né, uma insegurança, embora não haja provas que a amiga esteja chateada comigo, né? Mas eu já pensei, já criei aquela situação. E qual que é o impacto disso, né? O impacto é que essa distorção ela prejudica nas relações interpessoais, pois a pessoa reage com base em suposições infundadas, né? Onde eu tenho um pensamento, né? Só que o que aconteceu? Eu pensei, porque ela demorou para me responder, né? Só que pode ter vários N motivos daquela minha amiga não ter me respondido, né? Por algum motivo. E eu já tiro uma conclusão precipitada, né? Ela não quer falar comigo. Então, se ela não quer falar comigo, sabe, eu não vou falar mais com ela, mas eu já julguei aquela pessoa, eu já tirei uma interpretação de algo que não era real, porque a pessoa não pôde me responder na hora, sabe? De repente eu vou perder uma linda amizade por aquele meu comportamento. O comportamento, ele é meu disfuncional. Então, eu tenho que ver se eu tenho esse comportamento na minha vida e quais são as consequências dele, né? Outra distorção cognitiva é a lamentação. A lamentação envolve focar no que poderia ter sido feito no passado, gerando um sentimento de culpa, de arrependimento. Em vez de eu pensar em ações futuras, a pessoa ela fica presa no que considera erros ou decisões ruins. Fica focada naquilo ali, lamentando aquilo ali, né? Um exemplo, né? Se eu tivesse me dedicado mais aos meus estudos, né? Talvez eu teria conseguido um emprego melhor. Em vez de eu buscar uma solução para melhorar hoje a situação atual, a minha situação atual. Então, tu tem que focar não no que tu não fez, mas no que tu vai fazer. Porque se você ficar ali, você fica presa naquele pensamento. E qual que é o impacto disso? Essa distorção ela pode causar uma estagnação, né, emocional, dificultando a busca por mudanças na prática. Você paralisa ali, né? Outra distorção é a previsão do futuro. Tá prevendo o futuro, né?
É a tendência de acreditar que saiba o que vai acontecer, sempre de forma também negativa, sem base real. Um exemplo, né? Se eu tentar este concurso, com certeza vai ser um fracasso. Sempre pensamentos que não dará certo. Sempre pensamentos negativos, né? E quais são os impactos? Gera ansiedade antecipatória, né? Aquilo nem aconteceu, mas você já tem certeza que aquilo, se você tentar, vai acontecer. Paralisa antes mesmo de você tentar. Outra distorção é a rotulação. Atribui um rótulo global e negativo à pessoa, ou a si mesmo e aos outros, por causa de um erro ou característica isolada. Uma característica de algo que aconteceu isolado, a pessoa acaba sempre rotulando como um todo, para que você possa me entender. Um exemplo, né? Errei na reunião, sou uma incompetente, faço tudo errado, sabe? Você super aumenta aquilo, né? E qual que é o impacto? Prejudica a tua autoestima, reforça o estigma interno, traz você para um lugar de incompreensão com você mesma. Você fica ali no tempo, o tempo todo se julgando. É muito importante você analisar se você entra numa dessas distorção. Outra distorção cognitiva é a desqualificação do positivo, ignorar ou minimizar conquista, qualidades, talentos e dons. Não aceitar quando recebe elogio, né, do positivo. Exemplo, você foi lá, se esforçou, passou na prova, né? E então alguém diz para você, olha como você canta bem, como você faz bem, e o que que você diz? Você mereceu, né? O positivo, né? E você diz que não, que aquilo foi sorte, né? Que não foi um mérito teu, né? Que você sempre acaba desqualificando aquilo que é positivo na tua vida. E qual que é o impacto? Você vai alimentar a baixa autoestima e você vai dificultar em reconhecer o teu processo de evolução. Então, é muito importante você ter conquista e você receber os elogios da tua conquista. Que aquilo foi por merecimento. Que aquilo não foi por simples sorte, né? Que você conquistou aquilo. Outra distorção é filtrar o negativo. Focar apenas nos aspectos negativos da situação, ignorando os pontos positivos. Um exemplo, né? Você ganhou eu ganhei um elogio, mas eu consigo lembrar só da crítica recebida. Quer dizer, eu tô num lugar, eu cantei. Várias pessoas dizem, nossa, que lindo, né? Que você tem um dom de cantar, você canta bem. Mas de alguém diz, bah, não precisava assim cantar tão alto assim. Aí eu vou focar só no que a pessoa me falou de negativo, não no positivo. Isso acontece muito nos relacionamentos, né? Onde muitas vezes nós só olhamos para o negativo, né? Quando, por exemplo, o meu marido fala um negativo meu e esqueço de quantas vezes foi falado positivamente sobre algo que eu sou boa, que eu faço bem, né? Então, quando a pessoa faz uma coisa negativa, né? Muitas vezes não esquece de tudo que a pessoa fez de bom. Quer dizer, o José fez N coisas boas, mas eu só vou focar naquilo que ele fez de ruim, né? Esquece todo o positivo e foca no trauma, né? Em vez de focar nos recursos que foram gerados, né? E qual que é o impacto disso? Favorece pensamentos depressivos e sensações de fracasso constante. Então, por isso que tem que se autoanalisar, né?
Outra distorção é a distorção de generalização. Tirar conclusões globais a partir de um único evento negativo, sabe? Um único evento negativo, eu digo que é o todo, né? Exemplo, terminei um relacionamento, então nunca mais serei feliz no amor, né? Por isso, você globaliza tudo, nunca mais vai acontecer aquilo ali, nunca mais vai dar certo porque um não deu. Qual que é o impacto disso, né? Reduz a esperança de mudança e cria crenças rígidas, né? A qual você acredita que aquilo não vai acontecer de bom mais contigo, só o ruim. Outra distorção é o pensamento dicotômico ou polarizado. Enxergar as coisas em extremo, tudo ou nada, sucesso ou fracasso. Exemplo, se não fizer perfeito é porque sou um fracasso. Não posso errar. Se errar, acabou tudo. Impacto gera pressão excessiva e intolerância a erros. Outra distorção é se deveria. Excesso de exigências internas, como deveria, tenho que ou preciso. Exemplo, eu deveria estar sempre feliz e motivada, né? Impacto, qual que são os impactos? Provoca culpa, frustração, né? Autocobrança excessiva, né? Se deveria, né? Outra distorção cognitiva é a personalização. Assumir a responsabilidade por acontecimentos negativos. Você assumir a responsabilidade, mesmo quando não depende só de você, né? Exemplo, se o meu filho está triste, é porque falhei como mãe. Se o meu relacionamento não está bem, é porque eu falhei no relacionamento. Sempre se culpando. E qual que é o impacto? Gera peso emocional e sentimento de culpa desproporcional. Outra distorção, culpabilizar ou externalizar a culpa. Colocar toda a responsabilidade em outra pessoa ou situação sem considerar o seu papel. Exemplo, estou infeliz por causa do meu chefe. Estou infeliz por causa do meu marido, né? É ele quem... é como se tu estivesse jogando a responsabilidade, né? Por aquilo que você não foi feliz, por aquilo que não deu certo. Exemplo, o impacto disso diminui a autorresponsabilidade e impede a mudança pessoal, porque você sempre coloca que você não foi feliz, que você, né, porque o teu chefe, porque o teu marido, porque a tua irmã, porque a tua mãe, porque o teu pai não fez aquilo ou aquele outro por ti. Então, você joga a responsabilidade em outra pessoa, né? Outra distorção de comparações injustas. Comparar-se apenas com quem está em um nível muito superior, ignorando sua própria realidade. Exemplo, ela já conquistou tudo aos 30 anos e eu não tenho nada. O que tem que entender é que cada pessoa ela tem uma jornada. Cada um tem seu próprio processo, sabe? Não é porque a pessoa tinha 30 anos já conquistou um monte de coisa que necessariamente você teria que com você acontecer a mesma coisa, né? Então, comparações injustas com você mesmo. E qual que é o impacto disso? Gera inferioridade,
e insatisfação constante. Outra distorção é C, criar inúmeros cenários hipotéticos de risco sem solução concreta. Exemplo, e se eu falhar? E se eu não gastar, e se não gostarem de mim? E se eu nunca melhorar? Esse exemplo, o impacto favorece a ansiedade, indecisão, paralisa frente às tuas escolhas. E se você usasse o esse positivamente raramente acontece de nós. E se eu conseguir? E se dá certo? E se for um sucesso? Então esse tu tem que usar não pro mal, mas pro bem, sabe? E se eu fizesse? E se eu conseguir? Mudar o modo de tu falar, de tu pronunciar, porque isso reforça um caminho neural. Você fica naquele estado porque você fica reforçando que você não pode, que você não consegue. E se? Então, se tu começar a usar o esse para o bem, para te trazer coisas boas, para dizer que você pode, que você consegue, que vai dar certo. E se alguém diz não vai dar certo, não, mas se dá certo. É outro nível de pensamento. Outra distorção, a incapacidade de refutar, recusar-se a aceitar, provas contrárias aos pensamentos negativos. Isso acontece muito. Dá um exemplo. Sabe quando a pessoa está na polaridade negativa? Ela quer convencer todo mundo que aquele pensamento dela é real. E você tenta trazer a pessoa para o positivo, mas você não consegue, porque a pessoa está sempre imaginando tragédia, sempre imaginando, né, o que não vai dar. A pessoa, ela recusa provas contrárias ao pensamento negativo. Isso é muito prejudicial. Dá um exemplo. Mesmo com os elogios, sei que todos acham que eu sou incompetente. Quer dizer, estão falando que eu sou boa, estão falando que eu consigo, e eu tô dizendo que eu não consigo, sempre pro negativo, né? Tu pode falar, a pessoa não vai acreditar. E qual que é o impacto disso? De quem tem a distorção de incapacidade de refutar, recusar-se a aceitar provas contrárias aos pensamentos negativos. Qual que são os impactos? Manter a distorção viva e reforça crenças negativas, tira esta pessoa de um lugar de solução, que vai dar certo. Sempre vai ficar olhando o problema, alimentando, né, o problema. Isso é muito ruim. Você tem que ter consciência disso e sair desse lugar que não te pertence. Outra distorção é o julgamento, classificar tudo em termos de bom ou mal, ou superior ou inferior, de forma exagerada e de forma rígida. Exemplo, ela é uma pessoa horrível porque discordou de mim, né? Ninguém pode discordar da pessoa porque ela julga, ela julga, né? Um termo bom ou mal, né? Superior ou inferior. E qual que é o impacto de quem tem essa distorção, né? De estar sempre julgando? Alimenta críticas internas e conflitos, né? Em relacionamentos. Isso alimenta a crítica muito forte, traz você para um lugar totalmente disfuncional, né? Todos isso são distorções cognitivas, todas essas que eu te passei, né? E qual que é a ideia de trazer esse conhecimento, né? A ideia é termos conhecimento, autoconhecimento, como isso acontece em minha vida, né? Muitas vezes
Não é consciente, é inconsciente, tu está trabalhando no teu inconsciente, né? E como tu pode mudar a partir dessa consciência, né? O porquê que a terapia ela é tão importante, né? Até tem uma sessão que a gente pode fazer com a pessoa, que você, no processo, você ali, você nota que o comportamento da pessoa, ela tem várias questões, né? Onde ela tem um comportamento disfuncional, né? Aonde essa pessoa, ela tem distorção cognitiva. Tem uma sessão que você pode fazer com a pessoa, aonde você faz um mapa mental ali e ela responde as questões ali e você vê qual é a mais predominante na vida dessa pessoa, né? E trazendo essa consciência, a pessoa pode mudar a maneira dela se comportar, ela ter consciência que aquilo era uma distorção. Então isso é de extrema importância, né? A gente ter esse conhecimento para que a gente mudando a matriz do comportamento, a gente conseguindo mudar lá a matriz, né? Você acaba tendo motivação, você acaba estimulando que você mude a tua forma de pensar, porque por muito e muito tempo, né, se acreditava que o cérebro humano ele era fixo, né? Que ele nasceu e que ele ia morrer assim, né? Mas a neuroplasticidade diz que não, que o cérebro nosso tem a capacidade de mudar, de se reorganizar, né? Nós temos a capacidade, Deus deixou essa capacidade para nós. Então não é verdade, né? Aquela crença a qual nós escutamos uma vida inteira que uma pessoa nasceu daquele jeito e ela ia morrer. Não. Se essa pessoa ela quiser, ela pode mudar a forma dela pensar, de agir, o comportamento dela pode ser mudado através, né, do conhecimento, através de um passo a passo, através de um processo, a qual você vai entrar para um outro lugar, a qual você vai ter outra consciência. Então hoje o que eu queria deixar para você era sobre isso, né? As distorções cognitivas são formas de pensamento enviesados, onde você distorce uma interpretação da realidade, né? Não é real, mas você acredita como real. E é isso traz um impacto enorme para a tua vida. E é para esse lugar que eu quero te tirar. Quero que você faça uma reflexão. Quero que você reflita quais dessas distorções que eu citei, você tem um comportamento disfuncional. E aonde você poderia melhorar. Isso é para você melhorar, para você sair deste lugar a qual não te pertence. Novos pensamentos, novos caminhos, nova vida. É isso que eu tenho para dizer para você nesta manhã. Eu agradeço a escutativa e que tu tenha um dia abençoado.